Fala, gente, tudo bem? Nesse vídeo simples e direto, nós vamos aprender a resolver problemas que envolvem o elevador em física, que seria o equivalente a uma aplicação das leis de Newton. Então, problemas simples que envolvem como as leis de Newton se comportam dentro de um elevador em movimento, quer seja um movimento de subida e descida, quer seja um movimento de subida acelerado, um movimento de subida desacelerado, descida acelerada ou descida desacelerada também. Então, vamos lá para um exemplo mais direto de como a gente poderia calcular ou fazer ou resolver problemas desse tipo. Vamos lá então para um probleminha, esse que está aparecendo na tela para vocês agora. Questão assim, uma garota de 50 kg está em um elevador sobre uma balança calibrada em newtons. O elevador move-se verticalmente com aceleração para cima na subida e com aceleração para baixo na descida. Então, tem aceleração em um movimento de subida e tem aceleração em um movimento de descida. Aí, continua aqui. Ó. O módulo dessa aceleração, ou da aceleração, é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente já tem o valor da aceleração do elevador, 2 metros por segundo ao quadrado, tanto na subida como na descida. Por isso está falando módulo, né? Isso em ambas as situações. Considerando G igual a 10, ou seja, a aceleração da gravidade local é 10, valor arredondado que nós basicamente usamos em quase todas as questões que envolvem problemas com aceleração da gravidade. Considerando G igual a 10, a diferença em newtons entre o peso aparente da garota, indicado na balança, quando o elevador sobe e quando o elevador desce. Então a situação ela é bem peculiar. O que acontece? O elevador está subindo em um primeiro momento, descendo em outro momento, e existe uma garota dentro desse elevador que está sobre uma balança dentro do próprio elevador. Então, a balança não vai marcar a mesma massa da garota quando ela estivesse parada, quando ela estivesse usando essa balança em algum ambiente diferente de um elevador. O elevador vai fazer marcações diferentes tanto na subida quanto na descida. Por quê? Porque o movimento acaba tendo alguma aceleração resultante, que não é igual à aceleração da gravidade, quando você está, por exemplo, medindo a sua massa numa balança convencional no piso. Tá? Então vamos lá, voltar lá para a questão. Então, olhando aqui, então a garota tem massa 50 kg e nós temos aqui então duas situações para esse problema. A gente vai primeiro listar aqui as duas situações. Né? Qual é a primeira situação? Primeira situação, nós temos o elevador, vou desenhar aqui um quadrado qualquer, né? Elevador, em que, destacado vermelho também, o movimento dele está acontecendo, vamos supor esse primeiro aqui, né? Com velocidade para cima. Esse movimento de velocidade para cima, ele vai ter ainda também, se for classificar assim, né? Uma aceleração para cima. Lembre que os dois movimentos eles são acelerados para cima. E no interior desse elevador, mais uma vez, tem a garotinha lá, colocada no interior desse elevador. E ela está sobre uma balança, né? Ou seja, nos pés dela tem uma balança que está graduada. Vale lembrar que essa balança não é convencional, ela não está graduada em quilogramas, mas está graduada em newtons, ou calibrada em newtons, como diz o enunciado. Então ela vai medir força. Tá? A garota vai se colocar por cima dela e vai medir força. O detalhe sobre exatamente essa balança, né, é que o elevador está se movendo nas duas situações. Nessa primeira situação, velocidade para cima, aceleração para cima. Na situação 2, permita copiar aqui só para a gente ficar já com detalhes bem parecidos. Né? Na situação 2, o movimento não acontece mais para cima como a anterior. Né? Ou seja, a situação 2 tem uma velocidade para baixo e também a aceleração para baixo. Então veja que as duas situações são assim. A primeira é assim, a segunda é assim. E em relação às forças que agem sobre essa garota, né, no interior do elevador, tem o peso dela, que aponta sempre para baixo, e tem a normal, apontando para cima. Nas duas situações? Nas duas situações. Normal e peso. Assim. Entretanto, que a gente precisa
perceber desses tipos de problemas é que em ambos, tá? Em ambos, a normal ou força normal, ela é diferente do peso. Ou seja, por que isso acontece? Da normal ser diferente do peso. Pelo movimento do elevador. Isso aqui delas serem diferentes ocorre em situações em que nosso corpo está sobre algum tipo de superfície, plataforma, e essa plataforma ela é móvel, se move para cima e se move para baixo. Nessas situações, normal vai ser diferente do peso. Então, e aí, como é que resolve um problema desse tipo aqui? Na situação 1, vai ficar dessa maneira. Né? Deixa eu trazer para cá de novo para a gente conseguir montar. Na situação 1, que eu tenho a menina sobre a força peso, então vou desenhar a menina aqui como um corpo, né? Mais simplesinho. Nós temos peso e normal. Confere? As duas, tá? Então, se a gente aplicar o princípio fundamental da dinâmica, que é também conhecido como segunda lei, ou segunda lei de Newton, né? Nós vamos ficar com a resolução de que a força resultante é a massa do conjunto vezes a aceleração. Essa força resultante aqui, como nós já sabemos, se você não sabe fazer adição e soma de forças, volta um pouquinho em outra aula e tenta ver isso. Mas a força resultante vem do embate das forças verificadas na situação. Então a gente vai ter que essa força resultante é a normal do corpo, tá? Menos o peso. Por que normal menos peso e não peso menos normal? É normal menos peso por uma situação específica. Lembre que esse movimento está acontecendo com velocidade para cá e aceleração para cá. Né? Velocidade para cima e aceleração para cima. V e A. Então, estou colocando normal como positivo, porque ele está no sentido do movimento. E peso como negativo, porque ele está contrário ao movimento. Então, observe isso aqui. Normal está para cima e o movimento está acontecendo para cima. Por isso que ficou normal no sentido positivo e peso no sentido negativo. Tá? E aqui o restante, massa vezes aceleração. A gente já sabe, normal e peso, elas não são forças iguais. Tá? Não são forças iguais. Portanto, eu não posso dizer aqui que a normal é igual ao peso e falar que as duas vão se anular nesse caso aqui, porque não vão. Tá? Então, aqui continua normal, ou força normal, e aqui vai ficar a massa do conjunto vezes a gravidade. Pela segunda lei de Newton, né? Peso é igual a massa vezes gravidade. E aqui, massa do conjunto vezes a aceleração. Arrumando essa equaçãozinha aqui, a gente vai ficar com normal igual a massa vezes aceleração, e esse mg passa para o outro lado somando, né? M vezes g. Se a gente colocar m em evidência, vamos encontrar que a normal é m igual a mais g. O que isso quer dizer? Que o movimento de subida do elevador, tá? Vai a causar uma normal para cima, que se você observar bem, ela vai ser uma normal maior que o peso. Como assim uma normal maior que o peso? O peso dessa criança aí seria P M vezes G. Se ela tivesse numa balança parada, seria a massa dela, que é 50 kg, vezes 10 da gravidade. Então, o peso dessa criança numa balança calibrada em newtons daria 500 newtons. Entretanto, nós vamos ver aqui que esse peso vai ficar maior. Por que eu sei que é maior? Porque já está somando a aceleração do elevador com a aceleração da gravidade. O A aqui e o G aqui. Então, só para você ter ideia de como é que ia ficar esse valor dessa normal, né? Fica assim, ó. Massa, que é 50. A aceleração do elevador vale 2. E a aceleração da gravidade local vale 10. Ou seja, nesse caso aqui nós ficamos com 50 vezes 12. Ou seja, a normal desse corpo aí, dessa criança sobre a balança, vai dar 600. Por quê, Felipe? Porque o elevador está em movimento vertical para cima, acelerado. O que vai acontecer? Dentro do elevador em movimento acelerado, vertical para cima,
qualquer pessoa se sentiria mais pesado. Observa, o peso real, 500 newtons, e o peso, e o peso sentido, né, 600, de acordo com com, de acordo com a balança que vai estar marcando lá dentro, nós notaríamos então uma normal maior que o peso. Então a balança não marcaria 500, só que eu quero dizer, né? Ela não marcaria 500 kg, mas pelo contrário, essa balança passaria a marcar 600. Em repouso ela marca 500, em repouso ou em movimento uniforme, tá? Mas em movimento acelerado, ela vai marcar 600, ou seja, um um peso aparente maior. Isso em virtude da normal, que acaba sendo diferente do peso. Isso é o que acontece na situação 1. Então, a balança marcaria 600 newtons na situação. Na situação 2, a gente vai fazer o mesmo problema. Então, tem um corpo lá, que é a menina, né, que eu estou representando por uma bolinha preta aqui direto, para fazer o desenho maior. A garota tem peso para baixo, tem normal para cima, já que ela está apoiada, ela não está suspensa, ela está apoiada. Só que a velocidade ocorre para baixo e a aceleração também para baixo. Então, se a gente aplicar a segunda lei de Newton, né, princípio fundamental da dinâmica, força resultante, massa vezes aceleração, o que vai estar aqui na força resultante? Peso menos normal. Observa que a ordem está diferente agora, né? Ó, eu tinha feito aqui, ó, normal menos peso, e agora eu estou fazendo peso menos normal. Qual a razão da diferença? Por que agora a ordem de peso é normal é invertido? Porque o peso, observa aqui, ó, o peso na descida está no mesmo sentido do movimento. A velocidade, nesse caso, é para baixo e a aceleração para baixo. Por isso, força positiva. Né? Quem está negativo, professor? Quem está negativo, nesse caso, aí é a normal, porque ela está contrária ao sentido do movimento. Então, peso menos normal. O peso a gente já sabe quem é, né? Ou seja, a gente pode fazer um rearranjo aqui, né? A gente já sabe que peso é massa vezes gravidade. Aqui eu tenho menos a normal, massa vezes aceleração. Se eu fizer um arranjo nessa equação aqui, ela iria ficar como? É só para a gente arranjar. Eu vou pegar esse N e eu vou jogar para o outro lado. Vai ficar mg. Vou pegar o MA e jogar para cá. Senão vai ficar menos MA, não é isso? Igual a N. Se a gente for ajustar, mesma coisa lá de colocar essa parte aqui, ó. Eu coloco M em evidência. Então, vou ficar assim, ó. M vai ficar G menos A. Você notou aqui, né? Ó, aqui ficou A mais G, ou se você preferir, pode ser G mais A, só para a gente ajustar aqui a ordem, né? Ó. G mais A, numa subida, e G menos A numa descida. Ambas subida e descida acelerada. Igual a N. Ou seja, arrumando aqui, fica N, que é a normal, igual a massa, abre parênteses, G menos A. Então, numa descida acelerada, quero que você observe que a balança iria marcar isso aqui, ó, 50, que é a massa, vezes quem? Gravidade, que é 10, menos 2, que é a aceleração do problema. Então, a gente vai ficar com N, que é a força normal, igual a 50 vezes 8. E o que você vai notar? Que essa normal na descida, percebida pela balança, será de 400 newtons. Olha a diferença. Eu vou passar um marcador nos dois, você vê. 600 newtons na subida do movimento acelerado. Essa foi a normal, percebida pela balança. E 400 newtons na descida. Observe que a balança não marca o peso real, que é 500. Por que ela não marca? Porque o movimento está sob aceleração, quer seja de subida ou de descida, sob aceleração. Se a gente voltar lá no problema, o que ele pede para a gente aqui, na verdade, é a diferença, observa aqui, ó, diferença em newtons entre o peso aparente da garota e o indicado na balança, quando o elevador sobe e quando o elevador desce. O que é o peso aparente? É isso que a gente acabou de calcular. Esse é o peso aparente dela na subida, peso aparente na subida, e esse aqui é o peso aparente na
descida. Peso aparente na descida, peso aparente na subida. Aqui a gente calcula a diferença entre os dois. A diferença entre esses pesos, fica claro, né, que é 600 menos 400. O nosso gabarito, a gente encontraria a resposta 200 newtons, que nesse caso é a letra D no nosso gabarito aqui. Só que o mais importante dessa questão não era nem encontrar essa diferença, que é a parte mais simples, né? A diferença aqui é muito simplesinha de ser encontrado. O mais interessante da situação aqui é saber que em um movimento dentro de um elevador, tá? Em que se você estivesse dentro desse elevador com a balança podia medir quilogramas ou podia medir newtons, no nosso caso ela mede newtons, mas se ela medisse quilogramas, numa subida acelerada, ou seja, no momento em que o elevador começa a subir para um andar mais acima, você notaria a balança marcando a sua massa corpórea maior. No caso de uma balança graduada em newtons, marcaria o peso maior. No caso de uma descida acelerada, ou seja, você entrou no elevador, quer ir para um andar mais abaixo, assim que o elevador começar a se movimentar, a balança marcaria uma massa menor, se ela fosse graduada em quilogramas, ou no nosso caso, ela marcou um peso menor, já que essa balança é graduada em newtons. É aquela sensação que você já deve ter sentido de o elevador saiu na direção para cima, né, subiu para um andar mais acima, você se sente mais pesado. Quando o elevador parte na descida para que você vá para um andar mais de baixo ou vá para a saída de um prédio, você se sente mais leve, o friozinho na barriga, tá? Esse é um exemplo de problema em que a gente pode encontrar recorrentemente em livros de física. Então você viu que basta aplicar a segunda lei de Newton na situação. Você sempre vai desenhar a situação, aplica a segunda lei de Newton, já tendo certeza que normal e peso não são iguais. Se eles não são iguais, eu vou atrás de tentar conhecer quem é essa normal nova. Por quê, professor? Porque a normal nova, que não é igual ao peso nessa situação, é quem vai me dizer qual é o peso aparente sentido pela pessoa. Certo? Tranquilo? Abraço, até a próxima. Fui.